Eu nunca pensei que veria algo correndo ao lado do meu caminhão, me acompanhando a quase 100 por hora, sem tocar o chão. E o pior, olhando direto para mim. Até hoje eu não sei explicar o que era aquilo, mas garanto que depois daquela madrugada, eu nunca mais consegui dirigir na BR-101 sem lembrar daquele momento. Tudo começou algumas horas antes, quando eu ainda achava que seria só mais uma viagem comum. Eram 2h30 da manhã. O trecho entre o Espírito Santo e o sul da Bahia estava completamente vazio, e eu já seguia cansado depois de horas na estrada. A escuridão parecia mais densa do que o normal, e mesmo acostumado com o silêncio, algo naquela noite me deixava inquieto, como se a estrada tivesse vida. O farol iluminava pouco, as sombras pareciam se mover e por mais que eu tentasse ignorar, uma sensação estranha começou a crescer em mim. A sensação de que eu não estava sozinho naquele trecho esquecido da BR-101. Conforme eu seguia a viagem, a sensação de estar sendo observado ficou insuportável, como se algo invisível estivesse me acompanhando, estudando cada movimento meu. Olhava para o retrovisor a cada poucos segundos e, mesmo sem ver nada, sentia uma presença pesada e constante. O ar dentro da cabine parecia diferente, mais frio, e por algum motivo comecei a perder a noção do tempo, como se a estrada nunca tivesse fim. O rádio começou a chiar, depois morreu de vez, e o celular não mostrava nem sinal de vida. Foi nesse ponto que meu corpo reagiu antes da minha mente. O coração acelerou, as mãos suaram e um arrepio subiu devagar pela minha nuca. Eu não via ninguém, mas sentia claramente que algo estava ali, seguindo o caminhão, talvez à margem da estrada, talvez logo atrás. Era uma sensação tão real que, por instinto, cheguei a diminuir a velocidade, esperando que o que quer que fosse me ultrapassasse. Mas nada aconteceu. O asfalto seguia vazio, a escuridão cada vez mais densa, e eu, sozinho, começando a perceber que aquela viagem não terminaria como as outras. Foi então que algo atravessou a pista, rápido demais para eu entender o que era. Uma sombra, fina e ágil, que cortou o farol como um vulto humano, mas se moveu de um jeito que nenhum corpo conseguiria. Meu primeiro pensamento foi que fosse um animal, mas a forma era ereta. Mantive o volante firme, o coração batendo forte, e tentei me convencer de que estava cansado, que meus olhos estavam pregando peças. Só que, segundos depois, ao virar uma curva, vi algo parado à beira da estrada. Era alto, magro e parecia estar me observando. Quando passei, vi o contorno nítido de um corpo escuro, imóvel, como se esperasse que eu olhasse. Não devia, mas olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle. Aquilo agora parecia mais perto, como se tivesse avançado sem fazer um único movimento. Não corri, só senti um medo tão forte que por um instante esqueci que estava dirigindo. Naquele momento, algo me dizia que o que eu vi não era humano e que a estrada estava prestes a me mostrar algo que eu jamais esqueceria. Foi então que algo atravessou a pista, rápido demais para eu entender o que era. Uma sombra, fina e ágil, que cortou o farol como um vulto humano, mas se moveu de um jeito que nenhum corpo conseguiria. Meu primeiro pensamento foi que fosse um animal, mas a forma era ereta. Mantive o volante firme, o coração batendo forte, e tentei me convencer de que estava cansado, que meus olhos estavam pregando peças. Só que, segundos depois, ao virar uma curva, vi algo parado à beira da estrada. Era alto, magro e parecia estar me observando. Quando passei, vi o contorno nítido de um corpo escuro, imóvel, como se esperasse que eu olhasse. Não devia, mas olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle. Aquilo agora parecia mais perto, como se tivesse avançado sem fazer um único movimento. Não corri. Só senti um medo tão forte que por um instante esqueci que estava dirigindo. Naquele momento, algo me dizia que o que eu vi não era humano e que a estrada estava prestes a me mostrar algo que eu jamais esqueceria. Tentei me convencer de que era imaginação, que a mente cansada pregava truques depois de tantas horas sem descanso.
Mas quanto mais eu tentava me acalmar, mais a sensação crescia. Cada quilômetro parecia me afundar em um tipo de tensão que eu nunca tinha sentido antes, como se o próprio ar ao meu redor estivesse me observando. A estrada seguia vazia, reta, e mesmo assim eu não conseguia me livrar da ideia de que havia algo me acompanhando. Comecei a acelerar, apertando o volante até meus dedos ficarem duros, e cada vez que eu lançava um olhar rápido para o retrovisor, jurava ver uma sombra se movendo, sutil, no limite da luz. Era como se ela não precisasse correr, apenas existisse ali, mantendo a mesma distância, esperando o momento certo. Eu não tinha coragem de parar e, ao mesmo tempo, a estrada parecia nunca acabar. Aquele trecho da BR-101, que antes era só mais um caminho entre tantos, agora parecia um corredor que me prendia em um tipo de pesadelo do qual eu não podia acordar. De repente, um movimento no espelho me fez gelar. Por um instante, pensei ter visto algo grudado na parte traseira do caminhão, acompanhando o balanço da carroceria, como se estivesse preso ali. Olhei de novo, mais atento, e juro que vi uma forma escura se mover, lenta, rastejante, quase colada no metal. Aquilo não parecia ser reflexo, nem sombra. Era algo sólido, real, se mexendo de forma errada. O estômago revirou e eu senti uma vontade absurda de parar o caminhão, mas o medo de ver o que realmente estava ali me paralisou. Cada curva que eu fazia parecia trazer aquela coisa mais perto, como se ela estivesse subindo, pouco a pouco, em direção à cabine. Foi quando senti o peso mudar, como se algo tivesse subido no veículo. O caminhão parecia puxado para trás, como se estivesse sendo arrastado por uma força que não fazia sentido. Eu sabia, naquele momento, que não era mais uma ilusão da mente cansada. Algo estava comigo e estava se aproximando. Resolvi encostar no acostamento, o coração acelerado, tentando entender o que estava acontecendo. Assim que desliguei o motor, o silêncio tomou conta de tudo e uma sensação de peso pareceu descer sobre o caminhão. Respirei fundo, tentando criar coragem para olhar pelo retrovisor, mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Foi nesse momento que percebi um tremor leve vindo do teto da cabine, como se alguém ou algo estivesse se movendo lá em cima. A primeira reação foi negar, fingir que era o vento, mas o caminhão estava parado e o ar lá fora estava completamente imóvel. Eu sentia uma presença ali, exatamente acima da minha cabeça. Fechei os punhos, segurei firme no volante e decidi ligar o motor de novo. Assim que girei a chave, a pressão aumentou e por um instante parecia que aquela coisa se agarrava ao caminhão, como se não quisesse que eu fosse embora. Quando acelerei, o peso sumiu e por alguns segundos achei que tinha me livrado. Só que dentro de mim, algo dizia que aquilo não tinha terminado. Apenas estava mudando de lugar. Voltei para a pista decidido a ir embora dali o mais rápido possível. Mas a estrada parecia conspirar contra mim. As luzes dos faróis começaram a oscilar, e a cada curva eu sentia o coração bater mais forte. Foi então que, num trecho completamente reto, o inesperado aconteceu. A poucos metros à frente, uma figura surgiu no meio da pista, parada, imóvel como se estivesse me esperando. Pisei no freio com toda a força e o caminhão derrapou, fazendo o corpo todo vibrar com o impacto da frenagem. A figura não se mexeu. Permanecia ali, no centro da rodovia, ereta, com o corpo alongado e desproporcional. Quando os faróis finalmente iluminaram o rosto dela, eu senti o mundo parar. Não tinha olhos, nem boca, apenas uma espécie de vazio escuro onde deveriam estar os traços humanos. E no instante em que eu pisquei, ela simplesmente desapareceu. O lugar ficou vazio, mas o ar parecia carregado de algo que não se via. Eu não sabia o que era mais assustador, o que eu tinha acabado de ver, ou a certeza de que aquilo podia aparecer de novo a qualquer momento.
O desespero começou a tomar conta, e a primeira coisa que fiz foi pegar o celular, tentando chamar alguém, qualquer pessoa, mas a tela mostrava apenas sem sinal. Nenhum barulho de outro veículo, nenhuma luz distante. Era como se eu tivesse sido arrancado da realidade e colocado num lugar onde só existia eu e aquela estrada. Tentei religar o rádio, mas ele só soltava chiados intercalados por uma voz que parecia sussurrar algo que eu não conseguia entender. Continuei dirigindo, forçando a mente a se manter focada no asfalto, até que percebi algo que me deixou completamente sem reação. O capô do caminhão estava riscado, marcas longas, fundas, como se garras tivessem arranhado o metal de fora a fora. Toquei o volante com força e uma mistura de raiva e medo tomou conta de mim. Eu precisava sair dali, mas cada metro percorrido parecia me levar mais fundo naquele pesadelo. Depois de quilômetros de pura tensão, avistei um posto à distância e senti um alívio momentâneo. As luzes estavam acesas, o letreiro piscava fraco e parecia haver movimento. Encostei o caminhão e desci rápido, com as pernas ainda tremendo, procurando alguém, mas logo percebi que havia algo errado. O lugar estava empoeirado, as bombas de combustível cobertas por sujeira e a loja de conveniência parecia abandonada há meses. Caminhei até a porta de vidro, empurrei devagar e entrei. As prateleiras estavam vazias, as embalagens antigas e o ar ali dentro parecia parado no tempo. Gritei perguntando se havia alguém, mas o eco da minha voz foi a única resposta. Foi então que percebi, vindo de fora, um ruído fraco, conhecido, que fez o sangue gelar. Era o mesmo som que eu havia escutado antes, vindo da carroceria do caminhão. Naquele instante, percebi que eu não tinha encontrado refúgio. Eu tinha levado aquilo comigo até ali. Corri de volta para o caminhão com o coração disparado, sentindo a urgência de sair daquele posto que agora parecia mais um cenário esquecido de outro mundo. Quando cheguei perto da porta da cabine, vi o reflexo no vidro. Uma forma escura atrás de mim, parada, observando. O corpo travou, e por um segundo não consegui me mexer. Reuni coragem, virei rápido, mas não havia nada. O vazio parecia zombar de mim. Entrei no caminhão e bati a porta com força, tentando ignorar o pânico que crescia no peito. Liguei o motor e arranquei dali o mais rápido que pude, e foi nesse momento que percebi o impossível. No espelho lateral, ao lado do caminhão, a figura reapareceu. Corria ao meu lado sem tocar o chão, acompanhando a velocidade com uma facilidade inumana. Não parecia ter rosto, nem corpo definido. Apenas um contorno escuro que parecia mudar de forma a cada segundo. Por mais que eu acelerasse, ela mantinha a mesma distância, como se quisesse que eu soubesse que não adiantava fugir. A estrada virou um borrão diante dos meus olhos, e tudo o que eu pensava era em escapar. Pisei fundo no acelerador, o motor rugindo como se prestes a explodir, e mesmo assim aquela coisa seguia ao meu lado, imóvel, sem esforço algum, apenas me encarando. O desespero me dominou, comecei a gritar sozinho, implorando para aquilo acabar. Senti uma força invisível dentro da cabine, como se o ar estivesse vivo pressionando meu corpo, tirando o fôlego. O caminhão balançava, a pista parecia estreitar e por um momento acreditei que iria capotar. Fui então que ao longe vi luzes. O pedágio. Aquilo me deu um fio de esperança, como se a presença de outras pessoas pudesse quebrar o que estava acontecendo. Assim que me aproximei, a figura simplesmente desapareceu. Não sumiu aos poucos, não correu para longe. Sumiu como se nunca tivesse existido. Encostei o caminhão na lateral, com o corpo inteiro tremendo, e fiquei ali, parado, sem coragem de olhar para trás, com medo do que poderia encontrar-se. Depois daquela madrugada, nada mais na estrada pareceu o mesmo. Eu continuei viajando, mas toda vez que vejo o letreiro indicando a BR-101, um arrepio me percorre o corpo. Não é medo comum.
É algo que parece me alertar, como se aquela parte da estrada tivesse ficado marcada por algo que ainda me observa de longe. O caminhão ainda carrega as marcas no capó, profundas demais para serem obra de um galho ou pedra. Tentei mandar pintar, mas as marcas voltaram a aparecer, como se o metal se recusasse a esquecer. Já me disseram que aquela região tem histórico de acidentes estranhos, de motoristas que juram ver pessoas na pista que desaparecem quando se aproximam. Eu não duvido mais de nada. A única certeza que tenho é que algo me seguiu naquela noite e, de algum jeito, ainda me acompanha. Desde então, nunca mais viajei sozinho e jamais atravessei aquele trecho depois que o sol se põe, porque aprendi da pior forma que nem todas as sombras da estrada pertencem à escuridão. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.